Oi, gente! Vocês vão estudar comigo agora direito tributário, mais precisamente relação jurídica tributária. Nessa aula 1, vamos falar sobre sujeitos, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária. E nas próximas aulas, nós vamos vendo, de forma perpassada, até para a gente criar uma didática, os demais tópicos inerentes a esse assunto, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Se temos uma relação jurídica, se temos essa relação jurídica tributária, evidentemente nós temos sujeitos. Então, antes de vermos sobre o que é hipótese de incidência, o que é fato gerador, o que é obrigação tributária, vamos ver quem são os sujeitos dessa relação. E aí nós podemos dividir entre sujeito ativo e sujeito passivo. Vamos ver quem é o sujeito ativo primeiro. Sujeito ativo. Sujeito ativo você pode verificar no artigo 119 do Código Tributário Nacional que sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Então, vamos lá para a canetinha. A sorte que eu vou falando e aí vocês vão entender, tá? Porque eu ainda não sei escrever nesse negócio direito. Sujeito ativo. Quem é? É o credor da obrigação. Então, vou botar aqui, de azul. Sujeito ativo é o credor. É quem vai receber. E aí diz que o sujeito ativo dessa obrigação é a pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público, vamos lá, direito administrativo. E constitucional também, né? Quem são? União, estados, DF, municípios, autarquia ou fundação. Beleza. Então, é o credor da relação jurídica, certo? Esses são os sujeitos ativos. Vamos agora para o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? E aí a definição você vai encontrar no artigo 121 do CTN. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa... Deixa eu marcar aqui, ó. Deixa eu ir marcando. Adoro fazer esses rabiscos. Pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Era melhor não ter feito o rabisco, né? Mas tudo bem. Então, quem é o sujeito passivo? Sujeito passivo é a pessoa que tem que pagar. Então, nós temos um credor, temos uma pessoa que deve pagar. Quem deve pagar? Pagar o quê? O tributo ou a penalidade pecuniária. Isso são as obrigações, vamos ver mais na frente, certo? Então, o sujeito passivo é você. Você que tem que pagar para a União, para o Estado, para o município, para o DF. Beleza? Temos aí no parágrafo único que sujeito passivo da obrigação principal disse contribuinte ou responsável. Contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Não se preocupe, nós vamos falar sobre o que é isso de fato gerador. Você pode estar voando. Quero que você pense nesse momento só em entender quem são essas pessoas dessa relação jurídica. Então, recapitulando, sujeito ativo é o credor, é lá a União que vai receber aquele determinado tributo. É o Estado, é o município, é o DF, é autarquia, é fundação. Sujeito passivo é você, contribuinte, você que tem que pagar. Beleza? Você tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador que gerou o tributo. Eu tenho um fato gerador que gerou determinado tributo ou uma determinada multa. Beleza? Porque penalidade pecuniária, leia-se multa. Certo? Você comprou um carro
IPVA. Você tem uma casa, IPTU. Beleza? Responsável é quando, sem revestir a condição de contribuinte, ou seja, não tem uma relação direta, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Ou seja, temos aqui uma relação indireta. Relação indireta. Aqui nós temos uma relação direta e o responsável tem uma relação indireta que decorre de quê? É uma obrigação atribuída por meio de lei, certo? É uma relação de colaboração com a administração. Para quê? Para simplificar, para facilitar, para garantir que seja arrecadado esse tributo. Então, nós vimos, sujeito ativo são lá os entes federados, autarquia, fundação. Temos como sujeito passivo você, contribuinte, você, responsável tributário. Esses são os sujeitos passivos, contribuinte e ou responsável tributário, que deve pagar, é quem deve pagar. Acredito que ficou entendido, né? Porque eu repeti muito. Agora nós vamos para o que acontece. Saindo da ideia de sujeito, vamos para o acontecimento. O que é hipótese de incidência? Então, primeiro a gente vai analisar o que é hipótese de incidência. Hipótese de incidência é o que está ali na lei. Isabela, eu não sei o que é hipótese de incidência. Esse negócio aí, vou parar a aula, vou sair. Não, hipótese de incidência é muito fácil. É o que está ali em abstrato. Está ali na lei. É algo que pode ou não acontecer, mas está ali na lei. Caso venha a acontecer, vai ser aplicado isso. Por exemplo, no direito penal, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão, 6 a 20 anos, é isso. Não está imputando já a alguém, não, está ali em abstrato. É uma previsão em abstrato do que está na lei. O dia que acontecer isso, terá isso como consequência. Então, hipótese de incidência não é que aquilo ali está acontecendo, que aquilo ali aconteceu, não. Está ali previsto, é algo abstrato. É isso que é hipótese de incidência. É nada mais, nada menos que o princípio da legalidade. Só que aí, imagine que nós temos um fato gerador. Você comprou um carro. Então, nós saímos do abstrato e vamos para o real. Se materializou, se concretizou o que estava previsto na hipótese de incidência. Então, nós saímos do campo de abstração e vamos para o que concretizou. Então, nós temos o fato gerador. Certo? Simples. Saímos do campo abstrato, que é a hipótese de incidência, e vamos para o mundo real, o que aconteceu no mundo real, certo? Ocorrendo um fato gerador, beleza, você comprou um carro, nasce para você o quê? Uma obrigação tributária. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora, certo? Agora é que você vai ver mais propriamente o direito tributário acontecendo. Na obrigação tributária, nós temos a obrigação principal e a obrigação acessória. Vamos lá? Então, só recapitulando, nós vimos: aconteceu o fato gerador, nasceu uma obrigação tributária, certo? Se consumou o fato que estava previsto lá na hipótese de incidência, lá na legislação tributária.
E aí gerou o quê? Um vínculo entre os sujeitos do credor, de receber, do contribuinte ou do responsável tributário, certo? Gerou um vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Obrigação tributária principal. Obrigação tributária principal você vai ver lá no artigo 113 do CTN, que fala, né? A obrigação tributária principal acessória, já disse isso para vocês no slide anterior, mas olha o parágrafo primeiro. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto pagamento, destaquem isso, de tributo ou de penalidade pecuniária. Extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Ah, Isabela, então ainda não entendi. O que é a obrigação tributária principal? Obrigação tributária principal é uma obrigação em pagar. Ah, é para pagar? Relação. É uma obrigação tributária principal. É uma obrigação em pagar. Pagar o quê? Já está dizendo aí no artigo. Ó. Pagar tributo ou penalidade pecuniária. O que é penalidade pecuniária? Multa. Então, a obrigação tributária principal é uma obrigação em pagar. Em pagar o quê? Tributo ou pagar multa. Tributos, vocês verão elencados na Constituição Federal. Eu não coloquei os artigos aqui para não ficar muito extenso, né? Tributos, eu vou colocar o artigo e o inciso, e aí vocês concomitantemente dá um pause aí ou depois ver, né? Vai lá conferir. Mas tributo nós temos 5, tá? Tributos, impostos, imposto, tá lá no artigo 145, inciso 1º da Constituição. Nós temos taxas, 145, inciso 2. Contribuições de melhoria. Está no artigo 145, inciso 3º da Constituição. Empréstimos compulsórios. Está lá no artigo 148 e contribuições sociais. Está lá no artigo 149. Então, como obrigação principal, nós temos o tributo, que são 5, imposto, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. E multa. Então, quando se falar em obrigação em pagar, lembre-se, obrigação principal. E temos a obrigação acessória. A obrigação acessória está lá elencada no parágrafo 2º do artigo 113. Obrigação acessória decorre da legislação tributária, então, olha, já destaque aqui. E tem por objeto o quê? Prestações positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. O que é isso? Prestação positiva ou negativa? Fazer ou não fazer. Fazer ou não fazer. Ação ou omissão. Por exemplo, você tem uma empresa e você deve emitir uma nota fiscal para a saída de determinada mercadoria. Você tem a obrigação de fazer isso. Você tem que emitir a nota fiscal para você sair com essa mercadoria. Ah, você não emitiu, não? Multa.
Isabela, mas se você tiver ligado, você vai dizer, Isabela, mas multa não é uma obrigação em pagar? Não é uma obrigação principal? E aí eu vou dizer, parágrafo 3º, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Ou seja, você tinha uma obrigação acessória de emitir essa nota fiscal para você sair com essa mercadoria. Você não fez isso? Você não observou o que estava ali disposto? Não observou a sua obrigação? Converte-se em obrigação principal, porque estará imputando a você uma multa, e multa é obrigação em pagar. Por consequência, é uma obrigação principal, certo? Na próxima aula, nós vamos ver as próximas fases. Após essa obrigação tributária, nós teremos o lançamento, que o fisco que lança. O fisco vai lançar um crédito tributário, aí você pode pagar ou não, ou você pode pagar indevidamente. Enfim, nós vamos ver na próxima aula. Espero que tenham entendido e aguardo vocês. Se inscreva no canal, curte, compartilha. Tchau, tchau!